Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu sou o Rodrigo Espiúca, você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, produzido pela Diocese Anglicana de Brasília, e sobre o tema a proteção dos direitos LGBTQIAP+, nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Eu tenho a satisfação de conversar com o Dr. Daniel Albuquerque de Abreu. Daniel é advogado e é também pesquisador em Direitos Humanos e Direitos LGBT. Daniel, alegria ter você aqui conosco, seja bem-vindo. Professor, muito obrigado pelo convite, obrigado à Diocese pelo convite. Então, Daniel, vamos falar sobre a proteção dos direitos LGBTQIAP+, nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Acredito que, para quem nos ouve, tu poderias apresentar um panorama do que são efetivamente os direitos humanos. Acho que podemos começar nesse sentido. Certo. Bom, direitos humanos são... Não existe uma definição certa e escrita em pedra do que são direitos humanos, né? Existem consensos a partir de pontos de vista de várias áreas do conhecimento, né? Considerando que direitos humanos não são um campo de estudo ou de vivência apenas do direito, né? Mas de outras áreas do conhecimento. Então a gente pode dizer que direitos humanos são direitos que são fruto de uma evolução histórica, né? A partir de determinados momentos históricos de lutas e garantias, afirmação por direitos, foram pensados em direitos básicos ou direitos mínimos que todo ser humano é intitulado, que todo ser humano deve gozar, e que são, né, pelo menos pretensamente, universais e indivisíveis, né, garantidos para todos, sem nenhuma espécie de discriminação por raça, cor, gênero, nacionalidade, né. Então todas as pessoas, elas são intituladas de direitos que vão para além dos direitos garantidos nacionalmente, né, pela nação. Então, se, por exemplo, o Estado falha em garantir determinado direito para o seu cidadão, ele é titular de direitos complementares, né, que advêm da ordem internacional. Basicamente pelo sistema da ONU, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU de 48, muitos têm, acho que é o diploma de maior familiaridade, né, das pessoas, o sistema ONU, e também as regiões, a região americana, africana e europeia, elas formaram sistemas próprios de proteção de direitos, considerando as singularidades e as peculiaridades, né, das áreas, das regiões, das lutas por direitos históricos de cada uma das regiões. Então a gente tem, além do sistema de proteção universal, né, que é o sistema da ONU, a Convenção, a Declaração Universal e as outras resoluções e outros documentos de direitos humanos da ONU. A gente tem um sistema interamericano de direitos humanos, né, dentro das Américas, né, vários países das Américas, não todos. O sistema europeu de direitos humanos, ali na Europa, também não todos os países da Europa. E o sistema africano, que é o mais novo, é o mais recente, ali no continente africano. Então, uma pessoa que está no Brasil, por exemplo, aqui no nosso país, nós temos os direitos fundamentais, que estão previstos na Constituição, né? Para além dos direitos fundamentais, nós temos os direitos humanos via tratados internacionais e via acordos internacionais, convenções internacionais, que estão incorporados pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. A Constituição diz que os direitos garantidos, né, no texto constitucional não estão
não são apenas aqueles dentro do texto constitucional, mas também os que vêm dos tratados e convenções internacionais que o Brasil faz parte. Depois, com a emenda constitucional, que adveio o parágrafo 3º, onde a partir do parágrafo 3º do artigo 5º, onde alguns tratados e convenções podem adentrar o sistema constitucional via emenda, né, constitucional, que também existe toda uma discussão sobre isso no momento para um outro debate de um outro encontro, pela relevância do tema, mas aqui só passando mesmo, comentando. Então, né, nós temos os direitos fundamentais, que são basicamente aqueles que estão escritos na Constituição. E em caso de violações dos direitos fundamentais, nós contamos com a proteção do sistema global da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, demais declarações do sistema ONU e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, do qual o Brasil faz parte. E o Brasil reconheceu o caráter contencioso da Corte Interamericana. O Sistema Interamericano ele é composto por 2 órgãos fundamentais, que é a Comissão Interamericana, que recebe os casos, e a Corte Interamericana, que emite pareceres consultivos e julga os casos. O Brasil, em 98, ele reconheceu a competência contenciosa, né? Então ele está sujeito à interpretação que o tribunal faz da Convenção Americana de Direitos Humanos, da OEA, e tudo isso regido por 2 princípios. O princípio pro homine, que é o princípio, literalmente, né, a favor do homem, a favor da pessoa humana, de que deve ser aplicado ao caso o direito que melhor resguardar os direitos humanos do cidadão. Então, em caso de confronto entre a legislação nacional e a internacional, deve ser aplicada ao caso a garantia que for mais benéfica, né? Então, se o direito pátrio trouxer uma garantia melhor do que a Convenção Americana de Direitos Humanos, que seja aplicada à legislação brasileira. Se a Convenção Americana trouxer uma garantia que for mais benéfica à dignidade da pessoa humana, deve ser aplicada à Convenção, né? Então, lembrando que os direitos humanos internacionais, eles não vêm para desbancar a soberania nacional, né? Eles não vêm para jogar fora a Constituição, eles não vêm para dizer que a ordem internacional não vale nada, né? Eles vêm para complementar e garantir que a dignidade da pessoa humana esteja sendo observada pela ordem interna, e caso a ordem interna fale, então a internacional deve ser aplicada. Isso em nome também da soberania nacional, né? Muitas pessoas falam, porque os direitos humanos estão aí para acabar com a soberania nacional, porque o país é soberano para fazer o que ele quiser. Não é, né? Essa ideia de soberania nacional, ela tem que ser adequada ao Estado democrático de direito, adequado à constitucionalização do direito internacional e à internacionalização do direito constitucional, no sentido de que, a partir do momento que um país ratifica um tratado internacional, por meio da sua soberania, né, o país ele utiliza da sua soberania para ratificar um tratado internacional, ele está abrindo mão de um pedaço da sua soberania para dizer, tratado internacional, caso eu erre, eu falte, alguma coisa aconteça, você pode intervir e dizer, olha, o direito tal, ele é garantido na minha falha de prestação de jurisdição, né, ou então de garantia de direitos. Então, acho que são aspectos importantes de se falar sobre direitos humanos para não ficar preso nessa concepção falha de que direitos humanos são um campo de estudo longe, ou então que a gente fala só de tratado, né, lá internacionalmente, que é um objeto de estados, é uma relação de estado entre estado, mas que não, são direitos que afetam, né, o nosso cotidiano,
E a gente falando aqui agora sobre decisões internacionais de direitos LGBTIA+, a gente pode ver como é importante o estudo, né, de direitos humanos a partir da ótica também do direito constitucional. Lembrando que a Constituição brasileira, né, trouxe, diferente das constituições anteriores, né, trouxe primeiro os direitos e garantias no texto, para depois falar dos deveres, depois falar sobre a Constituição dos Estados. O Estado e muitos dos direitos que são previstos na Constituição, eles vêm da ordem internacional, né, eles vêm de tratados de direitos humanos. Então, existe esse impacto dos direitos humanos dentro da Constituição brasileira, né, de onde vêm os direitos fundamentais. Então, acho que esses são aspectos interessantes de quem quiser se aprofundar no tema, né, quem quiser estudar o tema, entenda essas relações entre direitos fundamentais pátrios, entre direitos humanos como direitos que que eles vêm para agregar, né, e como é importante que haja essa observância pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo, para que a dignidade da pessoa humana seja protegida da melhor forma possível. Excelente, Daniel. A compreensão de que esse arcabouço de garantias, de proteções, são de fato instrumentos para alcançar e concretizar a dignidade da pessoa humana, tanto na esfera internacional e no que nos diz respeito de forma mais próxima, aqui no contexto do Estado brasileiro. Mas e como tem sido, Daniel, a proteção dos direitos LGBT, QIAP+, nas cortes internacionais de direitos humanos? Há uma abordagem nesse sentido? Existe, por um acaso, alguma linha interpretativa de reconhecimento de conjuntos de direitos que afetam especialmente a população LGBT? Existe. Por um lado, isso aqui é uma reflexão minha, por um lado, é importante, né, saber que existem decisões internacionais nesses casos e que são parâmetros de ação para os agentes brasileiros e os agentes que estão aí dentro da ordem do sistema interamericano, ou europeu, africano. E, por outro lado, é uma pena, né, saber que é uma realidade latente, né, de que a cada dia dezenas de pessoas LGBT são mortas, né, no país, no mundo, centenas, e que esses casos cheguem, e se eles chegaram é porque houve graves violações dentro do contexto, né, do caso concreto, lembrando que o filtro dos sistemas internacionais ele é muito grande, né? Então existe um filtro para peticionamento, usando aqui o caso específico do sistema interamericano. Existe um filtro para peticionamento, um filtro que chega na comissão, um filtro que vai para a corte, depois que sentencia. Então, para um caso que é sentenciado, certamente dezenas e centenas de petições chegam à corte naquele mesmo sentido, né? Então, aconteceu um caso em 2016, não, serão centenas, dezenas, milhares de casos em 2016 e aquele foi julgado, né? Aquele chegou ao nosso conhecimento. Isso é uma coisa importante de ser colocada. É uma pena que as violações sejam tamanhas e a não proteção dos estados esteja tamanha que chegue à esfera internacional e tenha que haver uma condenação do país nesse respeito. Lembrando também que no contexto, principalmente do sistema interamericano, quem viola os precedentes internacionais, quem é condenado é o país, não é a autoridade A, B ou C. Né? Então, não é aquele policial, não é aquele juiz, né? Não é aquele ministro, não é aquela pessoa, é o Brasil que ele é condenado. Né? O Brasil, o Estado parte que é condenado. É uma condenação internacional. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa muito importante. Aqui nós temos do sistema europeu, né, acho que a condenação mais relevante aconteceu em 1999. 1999, dentro do contexto da União Europeia. Lembrando que na União Europeia existe, em 2000, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que prevê
a não discriminação por orientação sexual, e em 2009 também o Tratado de Lisboa, né, que passou a vigorar em 2009, mas ele foi assinado em 2007, que prevê a não discriminação por orientação sexual, enquanto que no contexto americano essa previsão ela foi posterior. Em Portugal, em 99, foi julgado, o caso mais conhecido, que é o Silva Mouta versus Portugal, que Portugal foi condenado por discriminação por orientação sexual por uma questão de guarda de menores. Silva Mouta, ele era casado, se separou, se divorciou, houve uma disputa de guarda e em determinado momento houve o argumento, ele declarou a sua orientação sexual e em determinado momento foi colocado em questão se ele seria adequado que ele tivesse a guarda da filha por ser um homem gay. Então a gente vê que é um caso de direito das famílias, que a orientação sexual ela foi colocada em questão não diretamente por uma discriminação direta de orientação sexual, mas por a orientação sexual ser possivelmente um fator que não fosse ao encontro do melhor interesse da criança. Isso aconteceu também no sistema interamericano. Em 2012 foi julgado o caso Atala Rifo e Crianças versus Chile, onde o Chile foi condenado, que foi a decisão paradigmática do sistema interamericano, aqui dentro das Américas. Também em questão de direito das famílias, em questão de guarda das filhas menores. Karen Atala era uma juíza chilena, ela era casada, se divorciou, passou a conviver com uma pessoa do mesmo sexo e foi colocada em questão a sua competência para ser mãe, porque as crianças mereceriam uma família tradicional, uma família normal, dizia as decisões judiciais chilenas, a Suprema Corte chilena, uma família normal, que a Karen Atala tinha que escolher ou ser mãe ou ser lésbica. Ela não poderia exercitar a sua sexualidade porque seria incompatível com o melhor interesse das crianças. E ela tinha, então, que provar no curso do processo e na Corte Interamericana de que é possível, ter uma orientação sexual não heterossexual e poder ser pai, poder ser mãe, atendendo ao melhor interesse das crianças. Então, a proteção... Aí foi nesse momento que a Corte Interamericana, ela pela primeira vez decidiu que a orientação sexual, nesse momento só orientação sexual, não falou de identidade de gênero, a orientação sexual é uma categoria de não discriminação prevista na Convenção Americana. A Convenção Americana não traz explicitamente, não pode ser discriminado em relação à raça, cor, sexo, nacionalidade e outras formas de discriminação. Ela não traz obsessivamente e orientação sexual e identidade de gênero. Ela não fala. Então, pela interpretação da Corte, a orientação sexual é uma categoria de não discriminação. E a Corte Interamericana, uma das suas competências é ser a intérprete última da Convenção. Então, se a Corte diz a orientação sexual não pode ser uma categoria de discriminação, então lê-se que na Convenção está lá dentro essa forma de não discriminação. Então, os países que adotam na carta, a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecem a competência contenciosa da Corte, tem que observar, essa interpretação que a Corte faz. Depois de 2012, o próximo caso foi em 2016, e a partir sim de 2016, a orientação sexual e depois a identidade de gênero já passaram a ser objeto direto, de violação do Estado por discriminação de orientação sexual ou por identidade de gênero, e não mais de via transversa. O primeiro caso é direto, e o segundo caso que trata sobre orientação sexual. Porque é interessante notar que, mesmo no caso Atala Rifo sendo um caso de família e que trata sobre guarda de criança, a Corte
ela se pronunciou especificamente sobre orientação sexual, embora não seja um caso de violação direta de orientação sexual da Karen Atala-Rifa. Isso é uma coisa interessante de se observar. Bom, o caso de 2016, que foi julgado em fevereiro, é o caso Duque versus Colômbia, onde a Colômbia foi condenada, e foi um caso relacionado à pensão por morte, né? Um companheiro faleceu e ao outro foi negada a pensão por morte por ser um casal de mesmo sexo. E a corte entendeu que a Colômbia não conseguiu explicar por que foi negada a pensão ao companheiro de mesmo sexo, tendo que um ambiente igual, né, em um caso análogo, em um casal de sexo diferente, essa pensão não teria sido negada, né? Logo, foi negada por discriminação à orientação sexual do casal. E desde então, nas condenações, o caso Atala-Rifa tem sido um parâmetro, né, de convencionalidade, tem sido um parâmetro de decidir da corte. A corte sempre se refere, né, a esse primeiro caso e também a casos, resoluções da ONU, resoluções da OEA, né, que são resoluções, não são sentenças, não tem esse sentido vinculante, e decisões da Corte Europeia como razões de decidir. E aqui também fica a dica para um próximo bate-papo sobre a possibilidade ou não de a Corte Interamericana usar como razão de decidir decisões que não venham do próprio sistema interamericano, usando o controle de convencionalidade. É uma discussão também muito interessante. Em 2016 também foi julgado um outro caso, onde o Equador foi condenado, no caso Flor Freire. Esse caso é um caso que tem a ver as Forças Armadas do Equador. Flor Freire sofreu um processo disciplinar militar e foi expulso das forças militares por ter cometido um ato de homossexualidade dentro das instalações militares, que se tivesse sido feito esse mesmo ato por pessoas de sexos diferentes, ele não teria, como uma mulher, se ele tivesse cometido esse ato com uma mulher, ele não teria tido uma condenação tão pesada, né? Então ele foi penosamente penalizado por ser, né, homossexual, por ter feito esse ato com uma pessoa do mesmo sexo. Então o país foi condenado. Entre essas condenações da corte e a próxima, uma coisa interessante de ser mencionada é a opinião consultiva de 2017, opinião consultiva número 24. Ela foi requerida em 2016 pela Costa Rica e ela foi publicada em 2017. Uma opinião consultiva, ela não é uma sentença, ela é um documento que é emitido pela corte na sua competência consultiva. O país fala, né, o Estado-membro fala, olha, corte, eu queria saber sobre tal aspecto, como que é a interpretação da corte sobre determinado direito, determinado caso, como que seria? E a corte emite um parecer falando, olha, né, a interpretação da corte é nesse sentido, o país deveria se comportar de determinada forma, e não existe não tem o caráter vinculante, né? As opiniões consultivas, elas não têm um caráter vinculante, elas não são decisões. E a Costa Rica perguntou à corte sobre obrigações relativas à mudança de nome, identidade de gênero e direitos vinculados a casais de mesmo sexo. E a corte se manifestou, né, a respeito dessas perguntas da Costa Rica, né, falando sobre como devem ser interpretadas categorias de orientação sexual, inclusive com um glossário, tem um glossário falando o que é orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, homossexualidade, um glossário bem interessante, né, para que os outros países leiam, entendam, as pessoas se eduquem sobre isso. E essa opinião, ela é bem completa, né, sobre inclusive procedimentos cartorários para retificação de nome, como que os países deveriam se comportar,
né, sobre a não possibilidade de discriminação por orientação sexual, por identidade de gênero. É grandinha a opinião e ela é bem interessante. Tem, claro, né, toda a discussão, por ser uma opinião consultiva, não ser uma decisão da corte, se tem efeito vinculativo, se não tem, também tem um outro bate-papo. Mas a questão aqui é que houve efeito ricochete, né, dessa opinião consultiva. Na Costa Rica, inclusive, ela foi publicada em 2017 e a Suprema Corte costarriquenha, ela emprestou natureza vinculativa para essa opinião consultiva, e a mídia logo falou, porque a Corte Interamericana agora está falando que tem que ter casamento entre pessoas do mesmo sexo, é obrigatório, e uma pessoa que estava se candidatando à presidência na época, conservador, que tinha pauta moralista, anti-LGBT, se utilizou desse acontecido como palanque para falar, olha, se eu for eleito, nós vamos passar por um referendo para tirar a Costa Rica do sistema interamericano, porque não é possível que a gente seja obrigado a ter casamento de pessoas do mesmo sexo. Né? Então a gente vê que existem, né, decisões que acolhem direitos, que reconhecem direitos, mas que ao mesmo tempo elas são arma, né, para pessoas que têm essa pauta moralista e LGBTfóbica como palanque político, palanque eleitoreiro, moralista, e que causam muito dano. Né? Causam muito dano. Terminando aqui rapidinho, foram feitas só mais 3, né? Isso já é muita coisa. Mais 3 condenações, uma em 2020, uma em 2021 e uma bem recente agora de fevereiro de 2023. A de 2020 também foi por violência policial, o caso Azul Rojas Marim. Ele na época era um homem gay, hoje ele é uma mulher trans. Então, não se considera que seja a primeira decisão de condenação por identidade de gênero, mas ainda por orientação sexual, porque ele era um homem gay, né? Não foi porque ele era uma mulher trans. Violência, abuso, tortura, né? uma coisa horrorosa. Em 2021 foi julgado o caso Vicky Hernandes, agora sim por violência de gênero, né? Uma mulher trans, ativista de direitos humanos, portadora de HIV, trabalhadora do sexo, que estava tendo um golpe em 2019, na época, em Honduras. Ela foi perseguida, morta, por crime de ódio. E recentemente, em 2023, fevereiro, esse ano, né, foi julgado o caso Oliveira Fuentes versus Peru, em razão de que o casal estava em um estabelecimento comercial e estava trocando gestos de carinho, e eles foram interpelados pelo estabelecimento, tendo que casais de sexo diferente que estavam tendo a mesma conduta não foram. Né? Então, caso de homofobia. A gente espera, né, que os casos acabem, mas sabe que por um lado é importante que haja essas condenações para que os países membros percebam que isso não é permitido, que isso não deve acontecer, mas por um outro mostra de que os países não estão sendo não estão sendo bons o bastante em proteger direitos, né? E mesmo reconhecer as decisões que já foram feitas na Corte Interamericana, que devem ser observadas pelos países, né? Mesmo se o país não for o país que for condenado, a decisão nesse sentido, já de interpretação da Corte, e, por exemplo, se o Brasil não é o Brasil que foi condenado em 2012, 23, 20, ele é obrigado a observar a sentença, né, a observar a restrição, a obrigação de não fazer e não fazer. Né? Ele tá violando a convenção, ele está violando o entendimento da Corte, mesmo não sendo o país que foi condenado.
Então, assim, dentro do espectro e a África, né, infelizmente também é um local que sofre de uma homofobia muito grave, né? Essas decisões recentes da Uganda e criminalização dos direitos LGBT, né? Na Corte Africana não existe decisão nesse sentido de proteção de direitos humanos LGBT. Então esse é o parâmetro de decisões que a gente tem dentro, principalmente do sistema interamericano, né, onde a gente está inserido, e no sistema europeu. Daniel, muito importante esse destaque que você faz quando apresenta a obrigatoriedade do Estado brasileiro, que é onde nós estamos vivendo e convivendo atualmente, a obrigatoriedade do Estado brasileiro de adequar a sua aplicação legislativa, mas mais que isso, adequar o próprio processo de produção legislativa. Então, tanto na gênese das leis, quanto na aplicação das leis, seja pelo poder executivo, seja pelo poder legislativo, mas também pelo poder judiciário, né? Então, o nosso judiciário precisa estar, de fato, atento. Daniel, partindo da premissa que a religiosidade, a expressão da religião, a expressão visível, a manifestação através dos rituais e da coletividade, partindo da premissa que essa expressão, ela de fato constitui, organiza a identidade de muitas pessoas. É um elemento importante, estruturante, né, que confere identidade. Qual seria ou qual pode ser o papel das organizações religiosas, das instituições religiosas, da religião organizada e institucionalizada para promover o avanço dos direitos das pessoas LGBTQIAP+. Saiu uma pesquisa recente, essa semana, dizendo que o Brasil é um dos países que mais acreditam em Deus, né? E esse é um argumento muito comum, que é usado principalmente pela ala conservadora do Congresso, né, de que o Brasil ele é laico, mas é um Brasil cristão, né, as pessoas são cristãs. Então se utiliza muito de um moralismo religioso que muitas vezes não tem ligação com o religare, né, da religião, não tem ligação com os princípios cristãos, né, o amor cristão que Jesus pregava, o respeito ao próximo, o amor com o próximo, caridade. Então, a gente infelizmente passa por um momento em que a religião ela vem sido cooptada. Eu não acredito que seja uma palavra forte, então eu estou usando essa palavra. Eu acredito que a religião... É uma palavra que é muito utilizada no meio religioso e expressa bem o que eu acredito que você quer dizer. Ah, pois então, que bom. Não estou usando de forma leviana aqui a expressão. A religião tem sido cooptada por alguns segmentos, por algumas pessoas, né, por alguns líderes, para transformar numa arma de perseguição, numa arma de ódio, né? A gente tem que lembrar que a Bíblia foi escrita há milhares de anos, então costumes diferentes, né? Se a gente for levar alguns versículos isolados, algumas passagens isoladas ao pé da letra, cabe muita homofobia, cabe muita misoginia. Então tem que haver, né, esse cuidado de interpretação da Bíblia. Bom, o que a gente não pode deixar que aconteça é que seja usada, né, a Bíblia, a religião seja usada como uma arma, principalmente contra minorias, né, eu digo principalmente contra, em razão do tema do nosso debate, né? Em razão do tema do nosso debate, principalmente contra minorias sexuais, minorias de gênero. A Aliança Nacional LGBTI+, uma organização da sociedade civil nacional, lançou um manual de cristianismo, chama Manual de Cristianismo e LGBTI+. Não é um manual de cristianismo gay, é um manual que mostra como existe, né, como pode ser interpretada a Bíblia de uma forma não homofóbica e de uma forma não violenta, mas de uma forma que seja
tolerante, de uma forma que aceite, né, o próximo, que respeite o próximo, que respeite as minorias. Esse manual está disponível na internet, se procurar no Google, então no site da própria Aliança Nacional LGBTI+, Manual de Cristianismo e LGBTI+, você vai encontrar o manual de forma digital. Eu acredito que a religião, como, né, o senhor falou, professor, ela é um aspecto muito forte da formação do caráter do brasileiro, da formação da forma como o brasileiro pensa, da forma como o brasileiro age, e eu acredito ser importante que esse aspecto ele seja exercido, né, de uma forma mais próxima aos mandamentos de Cristo, de uma forma mais próxima ao amor, né, de uma forma mais próxima à aceitação, do que uma arma conservadora, moralista, de uma agenda que pretende a destruição e não a construção de uma coletividade saudável e de uma coletividade que se aceite e que conviva bem. Então, eu acho que a religião tem um papel fundamental, sim, e é importante que os líderes religiosos reavaliem, né, a interpretação que é feita das escrituras, que eles reavaliem esse movimento de ódio, de rancor, e aqui também eu não estou usando ódio de uma forma leviana, porque o que nós vemos hoje é ódio, sim, né, não é amor, com certeza, não é aceitação, com certeza, e que essa atitude, né, de alguns líderes religiosos, obviamente eu não estou falando de todo cristão, não estou falando de todo religioso, de toda religião, porque eu estaria sendo, aí sim eu estaria sendo leviano nas minhas colocações, mas que esse posicionamento seja revisto, seja reavaliado, e que a gente possa caminhar para uma sociedade que a laicidade seja respeitada, claro, porque o Brasil é assim um país laico, mas que esse viés religioso seja mais tolerante, seja mais que pregue mais o amor e pregue mais a aceitação. Acho que a religião tem um papel importante nesse sentido, sim. Daniel, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade de conversar conosco sobre esse tema tão importante, a proteção internacional dos direitos LGBT. Te agradeço em nome da Diocese Anglicana de Brasília. Te digo que o nosso Radar de Direitos Humanos está sempre disponível, de portas abertas, para dialogarmos sobre temas relevantes relacionados aos direitos humanos, e com este agradecimento eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Esse é um tema que me é muito caro, é um tema de estudo desde o mestrado, né, agora o doutorado. Eu sou um pesquisador que saiu do armário na pesquisa. Eu tenho, né, procurado fazer um trabalho acadêmico e um trabalho de militância que possa, de alguma forma, em algum momento, em alguma medida, trazer algum crescimento para alguma pessoa em algum lugar que não passe pelo que eu passei, né, que não sofra o que eu sofri, que a gente possa construir uma sociedade melhor. E essa oportunidade que o senhor me dá, que a Diocese me dá, eu agradeço muito, porque eu tenho certeza que vai chegar em alguém que precisa desse conhecimento, né, que precisa ser ouvida, ou que tenha, né, esse conhecimento como arma de defesa de democracia e de direitos humanos. Muito obrigado. Nós que agradecemos compartilhar contigo desses momentos de reflexão que são realmente importantes para que as pessoas assumam a sua, não quero dizer missão, para não usar um termo tão religioso, mas que assumam a condição de promotores, de promotoras de direitos humanos no dia a dia, né? Através da transformação da sua própria linguagem, da compreensão do mundo como um todo, mas do respeito à diversidade, do respeito às pessoas enquanto seres humanos, independentemente de qualquer
qualquer rótulo que a sociedade queira nos impor. Então, realmente te agradeço, tema relevantíssimo, e vamos agendar outros momentos para falar sobre outros temas, porque você já deu algumas pistas durante o nosso bate-papo, né, de outros temas que podem ser abordados. A gente volta a conversar. Obrigado, professor. Muitíssimo obrigado a você que nos escuta. Eu desejo que fique bem, que fique saudável, em segurança. E sobre a proteção internacional dos direitos das pessoas LGBTQIAP+, nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos, especificamente, eu tive a satisfação de falar com o Dr. Daniel Albuquerque de Abreu. Até o nosso próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.